A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Shalom para todos do Brasil e do mundo. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para o Brasil e para o mundo. Para todo mundo eu saldo. Shalom. No nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, Brasil e do mundo. Deus está falando. Ararami. Ararami. Arara. Deus está falando, irmãos queridos. Voa. Voa. Arara. Deus está dizendo, irmãos queridos, aleluia. Quando ele fala balaia, a balaia, a balaia. Deus está falando de guerra, irmãos queridos. Que as guerras estão surgindo, as guerras estão levantando, a guerra está assolando. E vai chegar, irmãos queridos, dia difícil neste mundo, irmãos amados. Está chegando dias trabalhosos. Eu estou aqui de madrugada, já orei bastante por todo o Brasil, por todo o mundo. Já implorei para que Deus abençoe todos nós, para que Deus nos guarde a todos nós, para que Deus proteja as nações. Irmãos amados, irmãos queridos, como você vê essa voz do Espírito Santo, Arara, ele está chamando, me segue-me, segue-me. Deus está chamando, segue-me. Ele está falando, Arara-me, Arara-me, segue-me. Quando você vê essa voz falar, balaia, 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 ele está falando que a guerra está levantando, a guerra está surgindo, a guerra está assolando, irmãos queridos, no Brasil e no mundo, acidente no mundo, guerra de acidente, irmãos, aviões, irmãos queridos. Deus está mostrando os fins dos tempos, irmãos amados, que muitos aviões estão caindo, muitos aviões vai cair, irmãos, os motivos, trem de ferro, irmãos, nós estamos no final dos tempos. O inimigo, irmãos queridos, está rugindo no meio da nação, o inimigo está fazendo guerra de parente, guerra de irmão, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, aleluia, pai contra filho, filho contra pai, irmãos queridos, tá, a guerra está assolando. Quando fala balaia, 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 irmãos queridos, está falando de guerra, guerra das nações, é reino contra reino, igreja contra igreja, irmãos, irmão contra irmão. Quando o irmão prega a verdade que Deus está mandando, outro contradiz, irmãos queridos. Deus falou assim que muito ia contradizer as minhas pregações, porque minha pregação é verdadeira, o que Deus manda falar cumpre tudo, porque não é eu falando, é Deus mandou dizer, a boca de Deus falando dos acontecimentos, irmãos queridos. Se fosse da minha boca não aconteceria, mas é a boca de Deus foi quem falou, irmãos, dos que está acontecendo no Brasil e no mundo, aleluia. Deus fala, balaia, balaia, a balaia, balaia, Senhor. Abalar. Então Deus está falando, a guerra está se levantando, a guerra no Brasil, a guerra no mundo, as guerras está assolando nas nações, está levantando guerra contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, nora contra sua sogra, sogra contra sua nora, genro contra o sogro, sogro contra o genro, nação, marido contra a mulher, o próprio irmão, própria família levantando contra os pregadores. Os irmãos não aceitam a pregação do irmão, porque é balaia, porque é guerra, aleluia, glória a Deus. Então o povo está tudo alvoroçado na terra, é porque o inimigo já foi solto, ele foi preso, irmãos queridos, 1000 anos, mas agora foi solto e está assolando as nações. Irmão, alerta, alerta, segue a Deus, adora a Deus, arara-me, Deus está chamando, arara, arara-me, arara-me, arara-me. Ele fala, segue-me, 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 segue, adora a Deus, adora o Senhor, porque Ele está voltando. Irmãos queridos, muitas coisas estão assolando no Brasil e no mundo. Quando o povo começar a pregar,
paz e segurança. Aí Deus então está voltando, irmãos queridos. Deus manda dizer, irmãos queridos, muito vai contradizer com as palavras que Ele mandou dizer, mas não adianta contradizer, porque Deus está falando, a palavra não é minha. Se fosse minhas palavras, nada disso aconteceria, nem cumpria, mas Ele manda falar, Ele está falando que vai cumprir. Coisa boa no mundo não está acontecendo, só coisa ruim, mas se nós seguir a Deus, adorar a Deus, servir a Deus com todo amor, Ele vai nos dar o escape, aleluia. Voar, voar, voar. Está falando, os anjos estão voando, os anjos estão trabalhando, derramando a taça, mão da ira, nos mares, nas terras, nos fogos, nas águas, na lua, nas estrelas. Os anjos estão derramando a taça dele, irmão, já está derramando a taça da ira do fim dos tempos, irmãos queridos. A taça das pragas, o anjo está derramando, o anjo do Senhor está voando, voar, voar pelo mundo inteiro. Voar, voar, o anjo está voando, é vento, os anjos estão voando nas asas do vento, derramando as fúrias do fim dos tempos. É a hora chegada, a hora é cumprida. Nós temos que adorar a Deus, seguir a Deus. Eu já acabei de orar nesse momento, pedindo para Deus abençoar todos nós, irmãos queridos. Não adianta vocês ficarem com raiva de mim. Deus mandou, eu só estou sendo boca de Deus só para dar o recado, irmão. Mas é Deus que faz tudo, é Deus que opera tudo. Vamos adorar a Deus, irmãos, que as águas vão se levantar, o fogo vai estar abrasando, irmãos queridos. A terra vai deslizar, está deslizando, irmãos queridos. Guerra está se levantando, vai se levantar mais ainda. Tem muito avião, irmão, descendo, para grande, pequeno porte, irmãos. Os trens de ferro locomotivos, ônibus, carro, todo tamanho. É fim dos tempos, o inimigo está solto, está assalando a nação. Ele coloca enfermidade em mim, para mim não falar, para mim ficar quieta, porque Deus manda falar para alertar vocês. Arara-me, arara-me. Arara-me, arara-me, segue-me, Deus fala, aleluia. Deus manda falar as línguas estranhas, mas me dá interpretação. Que será de vocês se eu falar para vocês assim, arara, eu penso que é o pássaro, penso que é arara, não é? Eu falo assim, segue, falar para você, balaia, muito fala balaia, você não sabe o que é balaia, é a guerra das nações, é as guerras se levantando, balaia é guerra, irmãos queridos, aleluia, voar, os anjos voando nas asas do vento, já está trabalhando no mundo para nós, por mim, por vocês. Basta adorar a Deus, basta confiar em Deus, basta seguir a Deus, basta seguir a Ele, adorar a Ele, que tudo Ele carrega de fazer. Adora esse mestre, adora nosso Deus. Ele está voltando, irmão. Tudo que vocês imaginam vai acontecer, irmão. Já está acontecendo, vai acontecer, irmãos queridos. A profecia que Deus fala, o recado que Deus manda falar, tudo cumprido, porque não é eu que falo, é Ele que fala, é a boca dele falando. E muito irá contradizer. Ele falou que muito irá me perseguir por causa da palavra dele, mas está perseguindo o próprio Deus, não a mim. Ele me consagrou, estou aqui falar o que Deus mandou falar, irmãos queridos. Nada posso fazer, mas Deus pode. Eu posso orar e pedir para dar misericórdia para todos nós, para nos guardar e nos proteger. Deus abençoe todos vocês, a paz de Jesus Cristo. Arara, me arara. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória, segue Deus, adora a Deus, balaia, aleluia, glória a Deus, voar, os anjos estão voando, o palpitar está no céu voando, aleluia, derramando a taça do fim dos tempos, nas águas, em todo canto. Que Deus abençoe, Deus guarda todo no nome de Jesus Cristo. A palavra não é minha, a palavra de Deus. Alerta, povo, e adora a Deus. Que coisa boa não vai parar de vir. Coisa está acontecendo, irmão. Não adianta você não querer que fala, mas é verdade, irmão. Você está vendo com os teus olhos. Os recados que eu estou falando não é mentiroso, não é meu, é de Deus, porque tudo se cumpre. Quando é palavra do homem, da mulher, não cumpre nada, mas quando está cumprindo, porque Deus que mandou falar, Deus está falando. Deus abençoe na paz de Jesus Cristo. Aqui é a pastora missionária José. Fica todos com Deus, na graça de Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.